Sexta-feira, 3 de abril, boa noite. Sexta-feira Santa, ou Sexta-feira da Paixão, é uma data cristã que celebra a paixão, o julgamento, a crucificação e a morte de Jesus Cristo. É um dia de luto, reflexão, jejum e oração, focado no sacrifício de Jesus pela humanidade, antecedendo a celebração da sua ressurreição na Páscoa. Os acontecimentos desta edição de hoje você confere agora. Santuário de Animais enfrenta uma rotina marcada por alertas. Há contagem regressiva para a desincompatibilização. Após posse, saiba quem assume a Prefeitura de Patos de Minas na ausência de Sandra Gomes. Câncer colo-retal, prevenção e diagnóstico precoce podem salvar vidas. Abril chegou e as mudanças no tempo começam a ficar mais evidentes. Há movimentação em Patos de Minas durante o feriado. Número de leitores cresceu no Brasil. A despedida do telejornal 30 Minutos. E as novidades da NTV a partir desta segunda-feira. Eu sou Matheus Borges e o NTV News começa agora. Nesta sexta-feira, fiéis da Igreja Católica participaram da ação litúrgica da Paixão do Senhor, uma das celebrações mais solenes do calendário cristão. Realizada tradicionalmente às 15 horas, a cerimônia relembra o sacrifício de Jesus Cristo na cruz e é marcada pelo silêncio e pela reflexão. Diferente de outros dias, não há missa. A celebração inclui a liturgia da palavra, a adoração da cruz e a comunhão com hóstias consagradas na Quinta-feira Santa. A Sexta-feira da Paixão, também conhecida como Sexta-feira Santa, é um momento de silêncio, reflexão e fé para os cristãos, especialmente para os fiéis da Igreja Católica. A data recorda o sofrimento e a morte de Jesus Cristo, que, segundo a tradição cristã, entregou sua vida pela humanidade. Em Patos de Minas, a data foi marcada por grande participação dos fiéis. Centenas de católicos estiveram presentes na catedral para acompanhar a liturgia da palavra, principal celebração do dia, conduzida pelo bispo diocesano Dom Cláudio. Neste dia, a Igreja realiza celebrações específicas que incluem a leitura da Paixão de Cristo, geralmente narrada a partir do Evangelho. Um dos pontos que mais chamam a atenção que este é o único dia do ano em que não há celebrações de missa nas igrejas católicas, como forma de respeito e luto pela morte de Jesus Cristo. Em vez da missa, os fiéis participam dos momentos como adoração da cruz, quando relembram o sacrifício do Cristo em um gesto de fé e devoção. A Sexta-feira da Paixão faz parte da Semana Santa, que antecede o domingo de Páscoa, quando é celebrado a ressurreição de Jesus Cristo, símbolo de esperança e renovação da fé para os cristãos. Em Patos de Minas, nesta sexta-feira, acontecem diversas encenações da Paixão de Cristo e a repórter Débora Xavier acompanha um destes espetáculos. Boa noite, Débora. Boa noite para você, Matheus Borges. Boa noite a todos que nos acompanham. Essa Sexta-feira Santa é marcada por um momento de fé, de tradição, esse momento que relembra os últimos passos de Jesus, onde acontece a encenação da Paixão de Cristo. E hoje nós estamos aqui na Igreja dos Capuchinhos, onde vai ser realizada essa encenação, e por enquanto estou nos bastidores, conversando com um dos atores que vai apresentar, vamos falar como é que foi essa preparação para esse momento de hoje. Boa noite, Débora. Obrigado, NTV, pela cobertura. Foi um processo que a gente começou no final de 2025. Outubro de 2025 nós começamos com os ensaios, só que antes de chegar nessa parte de preparação do ator, nós trabalhamos a questão do texto, a parte textual, a parte de pesquisa. Então, julho de 2025 a gente já estava em movimentação para construir o espetáculo de hoje.
E é um momento que relembra os passos do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Como é que é o envolvimento de todo mundo, né, nessa encenação? Débora, é um mergulho muito profundo que a gente faz na história de Jesus e também na nossa própria vida. É uma oportunidade para a gente refletir nosso relacionamento com Deus e com as pessoas no dia a dia. Então foi uma preparação difícil, mas ao mesmo tempo prazerosa e cheia de aprendizado. A encenação começa daqui a pouquinho, por enquanto os atores estão ainda se preparando, né, e a gente percebe a empolgação de todo mundo, né? A gente fica muito feliz porque hoje é um momento de apresentar esse trabalho que foi tanto tempo de dedicação, então a praça já está cheia, daqui a pouco a gente entra em cena, então é um momento mesmo de promover a transformação por meio da arte, por meio da cultura, então é um momento de troca, de alegria, de grande reflexão. Você vai representar o Caifás, né? Como que é essa preparação desse personagem? Caifás, ele tem uma função muito importante que é julgar Jesus, direcioná-lo para o julgamento, para a crucificação. Então a gente estudou muito, assisti vários filmes, busquei várias referências, a diretora Ana Maria muito generosa, mas o Fernando dando dicas, com trabalho de voz, trabalho de corpo. Nós buscamos muitas referências também em outros filmes, além desses famosos que a gente já conhece por aí. Então é um trabalho de muita pesquisa e investigação. A gente vai ficar por aqui então acompanhando essa encenação, né? E desejo para vocês muito sucesso. Muito obrigado. Obrigada. Daqui a pouquinho a procissão, a encenação já vai começar, né? A praça já está começando a chegar aí os fiéis e a gente volta para mostrar mais um pouquinho dessa movimentação, Matheus. Tá certo, Débora. A Praça Sol, né, em frente à Igreja dos Capuchinhos, eu já tive a oportunidade de acompanhar por diversas vezes este espetáculo e esse ano, sem sombra de dúvidas, será realmente mais uma vez um espetáculo que faz com que a gente possa refletir. E os detalhes, claro, você acompanha aqui ao longo desta edição do NTV News e a gente volta já já com a Débora Xavier. Em Israel, um santuário de animais enfrenta uma rotina marcada por alertas de mísseis e corridas para abrigos. Cuidadores precisam agora se dividir entre a própria segurança e o cuidado com os animais. No centro de Israel, um santuário que abriga animais resgatados viu a rotina mudar completamente com a guerra. O que antes era um espaço de recuperação e de visitas, hoje é marcado pelo som de sirenes e pela pressa em buscar proteção. Quando os alarmes disparam, os animais ficam muito assustados. Eles correm sem entender o que está acontecendo e não sabem como reagir. Quando há alerta de ataque, parte dos animais é levada para áreas mais seguras ou para abrigos antibombas. Mas o espaço é limitado. Nem todos conseguem ser protegidos. É uma situação difícil de descrever. Todos correm para o abrigo e às vezes tentamos levar alguns animais, mas não dá para levar todos. Mesmo diante do risco, os funcionários continuam indo todos os dias ao santuário. Muitos enfrentam longos deslocamentos e precisam parar no meio do caminho para se proteger durante os alertas. Dá medo, principalmente quando o alarme toca no caminho. Mas quando chego aqui, é como se a guerra parasse. Vale a pena continuar, mesmo em meio a tudo isso. Além dos riscos, a guerra também afeta a manutenção do santuário, que depende de visitas e de doações. Ainda assim, a equipe garante que não vai abandonar os animais resgatados e segue trabalhando para manter o local funcionando, mesmo em meio ao conflito. Situação preocupante, né? E olha só essa notícia aqui em Patos de Minas. Uma mulher ficou ferida após ser atacada por um pitbull no bairro Alvorada. Confira. Uma mulher de 44 anos foi atacada por 2 cães da raça pitbull no bairro Alvorada, em Patos de Minas. Ela foi até o local achando que era uma borracharia. Quando o portão abriu, os cães avançaram. A vítima ficou ferida e foi socorrida e levada ao hospital.
O dono foi conduzido pela polícia e liberado após assinar um termo. Os cachorros permaneceram no imóvel. O ataque aconteceu no bairro Alvorada e foi registrado em vídeo. As imagens mostram o momento em que a mulher chega de carro, estaciona e desce. E em seguida, ela vai até a frente da casa. E nesse momento que os dois cachorros saem e avançam contra ela. E ela começa a gritar por socorro. Um homem que passava pelo local ajuda a afastar os animais e a mulher consegue se soltar e corre para dentro de um carro, onde fica protegida até a chegada do socorro. A seguir, a contagem regressiva para a desincompatibilização. E você acompanha após posse. Saiba quem assume a Prefeitura de Patos de Minas na ausência de Sandra Gomes. Estamos de volta agora para te falar que quem ocupa cargos como ministros de estados, governadores, prefeitos e que pretendem se candidatar para outros cargos tem que se afastar da função até 6 meses antes da data das eleições. É a chamada desincompatibilização e o prazo termina amanhã, dia 4 de abril. Com a saída de ministros, o governo do presidente Lula passa por uma ampla reformulação. Cerca de 20 chefes de várias pastas deixaram os cargos. Os substitutos já estão tomando posse com a missão de dar continuidade aos trabalhos comandados pelos antecessores. Tomé Franca já assumiu o Ministério dos Portos e Aeroportos. Ele vai continuar com as ações de investimentos e uma agenda voltada à modernização da logística do país. Já Luiz Eloy Terena vai comandar o Ministério dos Povos Indígenas, com a missão de seguir buscando a garantia de direitos. O Ministério da Igualdade Racial terá à frente Raquel Barros. Na lista de tarefas, a missão de promover principalmente políticas públicas voltadas ao enfrentamento do racismo e à promoção da igualdade. Dario Durigan também já assumiu o lugar de Fernando Haddad no Ministério da Fazenda. Ele era o secretário executivo da pasta desde junho de 2023. Miriam Belchior é a nova ministra-chefe da Casa Civil, que era de Rui Costa. A economista tem ampla experiência em gestão pública, com passagem por órgãos como a Caixa Econômica Federal. No planejamento, Bruno Moretti assume o posto de ministro, ocupado anteriormente por Simone Tebet. Carlos Fávaro deixou o Ministério da Agricultura para a entrada de André de Paula. E Macaé Evaristo sai do Ministério dos Direitos Humanos, que agora será comandado por Janine Melo. A chamada desincompatibilização de cargos serve para impedir que haja abuso de poder econômico ou político nas eleições, por meio do uso de recursos da administração pública. A norma eleitoral vale para ministros, governadores, prefeitos e também dirigentes de empresas, entidades e fundações públicas. Em todos os casos, o afastamento obrigatório é de 6 meses antes do primeiro turno das eleições. Isso significa que neste ano o prazo termina no dia 4 de abril. Pois é, nós mostramos para você que nos acompanha aqui na NTV, mostramos inclusive ao vivo durante a tarde desta quinta-feira que o prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, ele anunciou a sua saída, a sua renúncia da Prefeitura de Patos de Minas e também da Associação Mineira de Municípios para que ele possa concorrer até o momento, segundo ele, ao lado de Cleitinho. Os dois que pertencem ao Republicanos devem então disputar uma vaga, vice-governador ou governador. Isso eles devem definir nos próximos dias, mas fato é que eles entram para a disputa do governo de Minas Gerais.
E com isso toma-se a posse a prefeita Sandra Gomes. A posse da ex-vice-prefeita está marcada para segunda-feira com transmissão ao vivo pela NTV. Isso acontece após a renúncia de Luiz Eduardo Falcão. A linha de sucessão do Executivo Municipal passa a seguir as regras previstas na Lei Orgânica de Patos de Minas. Caso a prefeita precise se afastar após ser empossada, caso Sandra precise se afastar do cargo, seja por viagens oficiais, férias ou licenças, a substituição ocorre de forma automática, garantindo a continuidade da administração pública. De acordo com a legislação municipal, o primeiro na linha de sucessão é o presidente da Câmara Municipal, que assume de forma interina a chefia do Executivo durante o período de ausência da prefeita. Na impossibilidade do presidente da Câmara assumir a função, a responsabilidade passa ao vice-presidente da Casa Legislativa, que fica encarregado de conduzir o município de forma temporária. Aproveitando, vale lembrar que ao final deste ano de 2026, na Câmara Municipal de Patos de Minas, deve acontecer a eleição para a mesa diretora. Rápido intervalo e na volta, câncer coloretal, prevenção e diagnóstico precoce podem salvar vidas. E abril chegou e as mudanças no tempo começam a ficar mais evidentes. O câncer de intestino, também conhecido como câncer coloretal, é um dos mais incidentes e letais no Brasil. A doença, que atinge o cólon e o reto, muitas vezes se desenvolve de forma silenciosa, o que reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. O câncer de intestino é o terceiro tipo que mais mata no país e o segundo mais comum entre homens e mulheres. A doença começa a partir de pólipos no intestino, que, se não identificados, podem evoluir para tumores malignos. A doença, o câncer do intestino, é a terceira mais letal no país e a segunda em frequência. Em frequência, ela só fica atrás nos homens no câncer de próstata e nas mulheres no câncer de mama. O câncer de intestino aparece na faixa em torno de 50 anos, mas essa idade de aparecimento, de surgimento, ela tem diminuído. Daí a importância de começar o rastreamento entre 45 e 50 anos. O rastreamento da doença tem sido indicado cada vez mais cedo, principalmente para quem tem histórico familiar. O câncer do intestino tem um crescimento lento. Ele aparece a partir de pequenas lesões que são chamadas pólipos. Portanto, se diagnosticado precocemente, existem grandes chances de cura. Alguns sinais precisam de atenção. A presença de sangue nas fezes, mudanças no funcionamento do intestino e a perda de peso sem causa aparente são alertas importantes. Ao perceber qualquer sintoma, a recomendação é procurar uma unidade básica de saúde o quanto antes. Entre os fatores de risco para o câncer do intestino, nós temos o tabagismo, o uso de bebida alcoólica, o sedentarismo, a obesidade, uma dieta rica em gorduras e pobre em frutas e fibras, a própria idade a partir de 50 anos e a história familiar positiva. Diversos exames estão disponíveis pelo SUS. E, quando necessário, o paciente é encaminhado para a colonoscopia. É importante lembrar que o diagnóstico precoce aumenta as chances de cura. Por isso, ao perceber qualquer um dos sintomas, não hesite em procurar atendimento médico. No SUS, nós dispomos dos exames que são necessários para a investigação do câncer do intestino, como a pesquisa de sangue oculto nas fezes e a colonoscopia. Esses exames, a colonoscopia, além de fazer o diagnóstico, ela também pode tratar as lesões, ela pode fazer a retirada dessas pequenas lesões que são os pólipos. No estado de Minas Gerais, nós temos também o protocolo de alta suspeição, que permite, que facilita o acesso naqueles pacientes com alta suspeita aos serviços de oncologia e assim fazer o diagnóstico diferencial de uma forma mais rápida.
E o Instituto Nacional de Câncer anunciou hoje, em parceria com a Prefeitura do Rio e a empresa farmacêutica AstraZeneca, a realização de um estudo inédito que vai rastrear o câncer de pulmão no SUS, o Sistema Único de Saúde. A expectativa é reduzir a taxa de mortalidade, iniciativa inédita que vai levar um estudo permitindo assim rastrear o câncer. Veja só. O estudo vai focar na detecção precoce, com atenção ao tabagismo, responsável por 85% dos casos. 397 pacientes com perfil de risco vão ser acompanhados, a princípio por 2 anos. A ideia é rastrear a incidência de câncer de pulmão no grupo por meio do exame de tomografia computadorizada de baixa dose. Em populações de alto risco, esses exames podem reduzir os diagnósticos em estágio avançado, de 90% para 30%. A gente vai selecionar e usar a estratificação de risco baseado no grau que a pessoa fumou ao longo da vida. Então, pegando um grupo com muito alto risco de câncer de pulmão, a gente pega um grupo que a gente sabe, por 2 grandes estudos internacionais, que mostraram que a gente consegue salvar a vida desses pacientes. E a partir daí a gente vai testar questões de implementação, se isso vai funcionar bem, se as pessoas vão aderir. O Atlas da Mortalidade do INCA aponta o câncer de pulmão como a principal causa de morte por câncer no país. Em 2024, foram mais de 32 mil óbitos. O elevado número de mortes que se tem hoje está relacionado com o diagnóstico tardio. Cerca de 84% dos casos são descobertos quando já estão em estágio avançado. O estudo vai dizer se é viável fazer o rastreamento na população e o resultado pode servir de base para a construção de uma diretriz nacional de diagnóstico precoce da doença. Esse estudo vai gerar evidências locais, na realidade SUS, para que a gente possa também embasar, tanto a questão de qualidade de vida que a gente vai investigar, a questão dos riscos associados, a questão da adesão do paciente ao rastreamento, ao segmento desse exame que é essencial até o final, a questão de complicações, tudo isso a gente vai acompanhar. Também o custos, a gente vai aferir os custos, o microcusteio que a gente chama, de todo esse processo, e com isso a gente vai poder embasar estudos que ajudem na decisão do Ministério da Saúde para a incorporação ou não do rastreamento no futuro. Para o representante da Aliança de Combate ao Câncer de Pulmão, a luta contra o tabagismo é fundamental para diminuir a taxa de mortalidade da doença no país e deve alcançar também jovens que fazem uso do cigarro eletrônico. Mais pessoas estão fumando hoje, especialmente o extrato mais jovem da população de 18 a 24 anos. Então a gente precisa novamente intensificar as estratégias de prevenção, de combate a esse fator de risco e especificamente numa linguagem que atinja os jovens e que contemple também esses dispositivos eletrônicos para fumar, que vem sendo um grande desafio. Agora a gente muda de assunto e já te fala que abril chegou, Hoje, dia 3, e as mudanças no tempo começam a ficar cada vez mais evidentes. Acompanhe o que esperar da chuva e também da temperatura pelo país. Aos poucos, o nosso mapa de previsão do tempo vai mudar. Este mês, o sol aparece com mais frequência na região central, dissipando as nuvens, deixando o céu à vista e o ar mais seco. Esse é o cenário entre o centro-oeste, o sudeste e o sul do país. Nas áreas em cinza do mapa, a chuva que chegará em abril deve vir abaixo do esperado. Já nas regiões norte e nordeste, o mês ainda será chuvoso, com tendência de chuva acima da média para o período, principalmente entre o Pará, Maranhão, atravessando o nordeste até o litoral de Sergipe. Já as temperaturas devem ficar acima da média para o período em grande parte do país, com destaque para o centro-oeste, sul e sudeste. Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná devem perceber os termômetros até 1,5 graus acima do normal para a época. Na agricultura, a chuva acima da média na faixa norte deve ajudar na manutenção de água do solo, favorecendo as lavouras de banana e cacau. Já na parte sul, o tempo mais seco pode ser bom para a colheita de grãos. No entanto, pode trazer desafios para o plantio. Então, de olho na previsão do tempo para Patos de Minas e a região neste final de semana. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Óticas New Color. Pensou em ótica? Lembrou New Color. Em Patos
Patos de Minas, o sábado será de sol entre nuvens, com aumento de nebulosidade ao longo do dia. A previsão de pancadas de chuva isoladas, principalmente entre a tarde e a noite. A mínima será de 20 graus e a máxima de 28 graus. Nas cidades próximas, como por exemplo Patrocínio, a mínima será de 19 e a máxima de 28. Em Paracatu, mínima de 21 graus e máxima de 30 graus. Em Presidente Olegário, a mínima será de 20 graus e a máxima de 29 graus. Em Monte Carmelo, a mínima será de 19 graus e máxima de 27. Em João Pinheiro, mínimo 21 e máxima 31 graus. Já o domingo será de instabilidade em Patos de Minas. O dia começa com sol, mas as nuvens se intensificam e favorecem pancadas de chuva mais frequentes, que podem vir acompanhadas de trovoadas. A mínima será de 20 graus e a máxima de 27. No domingo, também nas cidades da região, como Patrocínio, a mínima será de 19 graus e a máxima de 27. Em Paracatu, mínima de 21 e máxima de 29. Em Presidente Olegário, a mínima será de 20 graus e máxima de 28 graus. Em Monte Carmelo, mínima será de 19 e máxima de 26 graus. E em João Pinheiro, a mínima será de 21 graus e a máxima de 30 graus. A seguir, número de leitores cresceu no Brasil em 2025 e você confere como foi a movimentação em Patos de Minas durante este feriado. O número de leitores cresceu no Brasil no ano passado. 18% da população acima de 18 anos comprou pelo menos um livro impresso ou digital, um aumento de 2% em relação a 2024. São 3 milhões de novos consumidores. 61% desse total são mulheres. Os dados são da Câmara Brasileira do Livro. Para Rubem Alves, ler é mais importante do que estudar. Manuel de Barros disse: poesia não é para compreender, mas para incorporar. E Clarice Lispector contou: enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta, continuarei a escrever. Se a leitura é uma jornada, cada vez mais brasileiros percorrem esses caminhos. Em 2025, o Brasil registrou 3 milhões de novos consumidores. 18% da população com mais de 18 anos comprou ao menos um livro, impresso ou digital, no ano passado, um aumento de 2 pontos percentuais em relação a 2024. O que mostra pra gente que o livro não só resiste, mas ele também está sendo visto como lazer, como entretenimento, o que é muito importante. Isso significa que os jovens também estão dividindo o seu tempo como entretenimento com outras coisas, como os streamings e redes sociais. As mulheres representam 61% do total de consumidores de livros no país. Ana Carolina adquiriu o hábito da leitura ainda na infância. Hoje, aos 25 anos, lê cerca de 40 livros por ano e participa de 2 clubes de livros com amigas. Eu gosto muito, assim, de ficção, fantasia, suspense, romance, esses livros que contam história, geralmente, né? E para pessoas que estão querendo voltar para esse hábito, uma coisa que me ajudou muito foi ler com amigas. Então, a gente escolhia um livro e lia todo mundo junto. Então, às vezes, uma não gostava tanto de um tipo de história específica, mas aí no próximo a gente lia um que essa pessoa gostava. E aí, como todo final de mês a gente ia se reunir, conversar sobre e ficava comentando, você acaba indo atrás e lendo também mais. Então, isso me fez ler bastante nos últimos anos. A livraria física ainda mantém um papel importante na experiência de compra. 53% consideram um local para relaxar e explorar sem pressa. Para 46%, é um local de cultura e conhecimento. Mesmo assim, 53% dos compradores adquiriram o último livro de forma online e apenas 47% nas livrarias. No ano passado, um destaque foi a venda dos livros de colorir.
7,1% da população adulta, cerca de 11 milhões de pessoas, compraram ao menos um exemplar desses modelos, o que equivale a 40% do total de consumidores de livros. Então, o importante é que o leitor encontre aquilo que o agrade. Para mim, pelo menos, a leitura é muito importante, porque às vezes eu tive um dia muito cheio, eu não tive tempo para fazer coisas por mim, e aí eu posso chegar em casa, deitar e antes de dormir ler um capítulo e parece que a mente acalma, que fica tudo tranquilo. Então faz muito bem, tanto para a cabeça, quanto para o coração, para o psicológico, para tudo. Vendo essa reportagem aqui, acabei me lembrando de uma amiga, até compartilhando nessa nossa proximidade aqui no jornal, de uma amiga que a gente sempre troca conversas sobre livros e ela sempre me dá dica de livros, inclusive um livro que vai virar filme, que é 15 Dias. Vale a pena assistir, minha amiga Carmélia. Ela que me incentivou a ler esse livro e agora estou também ansioso para poder acompanhar este filme, porque muitos acabam virando filme e vice-versa, né? E agora a gente fala que mesmo com o feriado santo foi possível encontrar pessoas em diversos locais da cidade nesta sexta-feira. Enquanto muita gente aproveitou o dia para relaxar, descansar em família, outros saíram de casa em busca de realizar as compras de última hora ou também de se exercitar. O dia de folga foi aproveitado de diferentes formas pelos moradores de Patos de Minas. Por mais que a maioria das ruas estivessem vazias, em alguns locais era possível ver uma certa movimentação. No Parque do Mocambo, por exemplo, o clima foi de tranquilidade e lazer. Famílias inteiras se reuniram para piqueniques, caminhadas e momentos de descontração ao ar livre. Sair para as meninas brincar um pouquinho, né, para gastar um pouco de energia fora de casa. Precisa, né, que criança dentro de casa é uma trabalheira. Teve também quem não abriu mão da saúde. Algumas academias funcionaram em horário especial e receberam alunos dispostos a manter a rotina mesmo no feriado. Cuidar da saúde, né, ir para a academia, poder aproveitar o tempo, pode ficar mais tempo ali fazendo exercício físico e cuidar de saúde mesmo. No comércio, o movimento também chamou atenção. Com a proximidade da Páscoa, muita gente deixou para a última hora a compra dos tradicionais ovos de chocolate. Não sou daqui, aí eu vim, como eu não trouxe os ovos, aí eu tô comprando aqui para comer no domingo. E algumas lojas estarão funcionando em horário especial nos próximos dias para atender a um maior número de clientes. A loja tá cheia, ontem a loja ficou cheia da hora que abriu, a hora que fechou. Muita gente na loja, muitas entregas, a gente está bem feliz com o resultado. E hoje também, hoje a gente fica aberto o dia todo, amanhã o dia todo, domingo também a gente fica aberto. E para quem quer aproveitar o descanso, ainda dá tempo. O fim de semana promete mais opções de lazer e encontros em família. Essa semana aí, esses feriados, é dia de sair, ficar com a família e a gente se reunir, né? Tô passeando aqui em Patos, eu sou de Minas também, mas eu sou lá de Planura. E aí vamos, amanhã, né? Hoje tem uma peixada, amanhã só festança, no domingo uma bacalhoada. Mas vamos passar em casa mesmo, de boa. Para muitos, feriado prolongado, não é mesmo, neste ano? E como será que está a movimentação na rodoviária em Patos de Minas? Embora a quinta-feira tenha sido marcada por um aumento considerável de passageiros na rodoviária de Patos de Minas, a sexta-feira de movimento foi mais tranquilo, com muitos viajantes optando por partir no dia anterior para aproveitar o feriado prolongado. Segundo os funcionários aqui da rodoviária, alguns passageiros preferiram antecipar suas viagens, deixando o movimento de sexta-feira mais calmo. Vamos lá para Varjão, trabalhar e aproveitar, né? A senhora vai passar o feriado lá na Lagoa? Vou. Ver os parentes? Ver os parentes. A gente tá vindo de Brasília, aí a gente parou aqui em Patos e estamos indo rumo Rio Paranaíba. Matar a saudade? Isso, da avó. A previsão agora é de que domingo seja o dia de maior movimento, com aqueles que deixam para retornar no fim do feriado. As expectativas são de que a lotação aumente, especialmente à tarde e noite, quando muitas pessoas começam a voltar para suas cidades após o descanso.
A seguir, você confere a despedida do telejornal 30 Minutos da grade da nossa TV e as novidades da NTV a partir desta segunda-feira. Estamos de volta e agora eu vou voltar com a nossa repórter Débora Xavier, porque a encenação da Paixão de Cristo e a procissão da Sexta-feira Santa são tradições centrais que revivem o julgamento e a crucificação e a ressurreição de Jesus. Débora Xavier de volta acompanhando um espetáculo aqui em Patos de Minas. Débora, com você. Mateus, aqui na Igreja dos Capuchinhos, a encenação da Paixão de Cristo já começou. A movimentação impressiona. A praça aqui em frente à igreja, dá para perceber que está bastante cheia, né? E nesse ano, a organização da igreja preparou algumas cadeiras para que os idosos e as gestantes pudessem se sentar mais próximo ao palco. Teve muita gente que chegou cedo para segurar o lugar. E são centenas de fiéis que estão ocupando aqui todos os espaços, né? Muitos acompanhando cada cena em um silêncio que traduz respeito, fé e também emoção. A cada momento da encenação, o público se envolve ainda mais com a história que relembra os últimos passos de Jesus Cristo. Um dos episódios mais marcantes da tradição cristã. E mais do que um espetáculo, o que se vê por aqui é uma manifestação profunda de fé que reúne famílias inteiras e atravessa gerações. São jovens, adultos e crianças, pessoas de todas as idades. A programação também não para por aqui. Logo após essa encenação, os fiéis vão seguir para a procissão com o Senhor morto, aqui pelas ruas do bairro, nas proximidades aqui da Igreja dos Capuchinhos, né, e acompanhando simbolicamente o enterro de Jesus Cristo, em mais um momento de devoção e reflexão. O cenário reforça a força dessa tradição que, ano após ano, continua tocando o coração de todos que por aqui participam. Volto com você, Mateus. Muito obrigado, Débora Xavier, pelas suas informações. E hoje foi dia de despedida. O telejornal 30 Minutos encerrou o seu ciclo, pelo menos de forma temporária, na tela da NTV. Confira agora um pouco da trajetória do seu telejornal da hora do almoço durante décadas. Hoje é dia de despedida na programação da NTV. O telejornal 30 Minutos encerra sua trajetória após anos levando informação, serviço e credibilidade às manhãs de Patos de Minas e região. Os detalhes a gente conta na edição do 30 Minutos. Ao longo do tempo, o noticiário se consolidou como um espaço de atualização rápida, mas também de conexão com a comunidade, acompanhando de perto os principais acontecimentos e dando voz à população. Mais do que um telejornal, o 30 Minutos foi também um ponto de encontro entre diferentes profissionais do jornalismo. Olá, bom dia, tudo bem? São 11 horas e 30 minutos. A cada nova fase, as transições entre jornalistas marcaram momentos importantes, trazendo novos olhares, estilos e debates que promoveram boas discussões dentro da casa dos telespectadores. Mas eu quero trazer aqui para você o seguinte assunto, e para você também que é o nosso telespectador. Nesta sexta-feira, 3 de abril, o 30 Minutos se despede, deixando um legado construído com dedicação, profissionalismo e respeito ao público. Um capítulo importante da comunicação local se encerra, mas sua trajetória permanece viva na memória de quem acompanhou, participou e fez parte dessa história. E que orgulho ter feito parte da história do 30 Minutos.
A NTV anuncia mudanças em sua programação jornalística e vai lançar um novo telejornal no horário do almoço. A partir desta segunda-feira, você passa a acompanhar o NTV News, primeira edição, que será exibido às 11h30 da manhã. A novidade chega após o encerramento do telejornal 30 Minutos. O novo jornalístico terá uma das propostas mais dinâmicas, reunindo os principais acontecimentos do dia, prestação de serviço e temas que impactam diretamente na sua rotina. A ideia é fortalecer a conexão com o público e ampliar a cobertura regional. A mudança faz parte de um novo momento estratégico da NTV que busca modernizar sua programação e se aproximar ainda mais de você. Então, na segunda-feira, não perca às 11h30 da manhã o NTV News, primeira edição. E a partir desta segunda-feira, a NTV abre as portas de um novo capítulo em sua história. Um capítulo construído com coragem, trabalho e, acima de tudo, com o carinho de quem está aí do outro lado, você. Depois de muito esforço e dedicação, a emissora passa a operar em uma nova sede, um espaço mais moderno, mais amplo e preparado para o futuro, mas sem jamais perder a essência que nos trouxe até aqui, o compromisso com você e com a verdade. Os cenários estarão de cara nova, mais bonitos, mais dinâmicos, pensados para aproximar ainda mais a notícia da sua casa, da sua rotina e da sua vida. Cada detalhe foi planejado para que você se sinta ainda mais parte daquilo que a gente faz todos os dias. E vem coisa nova por aí, viu? São novos programas, novas histórias, novos olhares, conteúdos que informam, emocionam, conectam. Tudo isso aliado a tecnologias de ponta que vão levar até você uma experiência ainda mais completa, com qualidade, agilidade e inovação. Mas, acima de qualquer mudança, uma coisa permanece intacta: a nossa essência. A NTV continua sendo feita por pessoas, para pessoas, continua sendo a sua companhia, a sua fonte de informação, a sua voz. Essa conquista, ela não é só nossa, ela é sua também, de cada telespectador que confia, que acompanha, que acredita no nosso trabalho. Por isso, hoje, a palavra é gratidão. Muito obrigado por caminhar com a gente até aqui. Nós vamos fazer uma pequena pausa, mas é só para respirar e preparar ainda mais esse novo momento. Neste final de semana, nós não teremos o NTV News, porque nesta segunda-feira estaremos de volta de casa nova, de cara nova e com o coração de sempre. E você sabe, nós esperamos por você, porque você é o motivo real para que nós possamos estar diariamente aqui na NTV. E nós vamos juntos, a NTV, o Patos Já, a nossa FM e a Abril TV. A você de casa, o nosso maior muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Continue nos acompanhando. Na segunda-feira estreamos tudo novo para você. Obrigado pela sua companhia. Um beijo na família. NTV, é aqui que a gente se vê. Muito obrigado.